Páscoa judaica. A história de libertação que mudou o mundo. A Páscoa judaica, conhecida como Pessach, é uma das festividades mais importantes do calendário judaico. Ela celebra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, um evento que é fundamental para a identidade e a história do povo judeu. Neste vídeo, vamos explorar a história de Pessach, seus rituais e o significado profundo que essa celebração tem para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas antes pedimos, se gostar deste conteúdo, deixe seu like, não te custa nada, mas nos ajuda muito. Assista até o final, para mostrar ao algoritmo que o conteúdo é interessante e o vídeo seja recomendado a outros espectadores. Obrigado! Jesus, amor e vida. A história da libertação. A história de Pessach começa há mais de 3.000 anos, quando os israelitas eram escravizados no Egito. Eles eram forçados a trabalhar arduamente, construindo cidades e realizando tarefas pesadas. A vida era muito difícil, e o povo clamava a Deus por ajuda e libertação. Deus ouviu suas súplicas e decidiu agir. Moisés, um homem escolhido por Deus, foi chamado para liderar os israelitas em sua jornada para a liberdade. Ele foi criado no palácio do faraó, mas sempre soube de suas raízes hebraicas. Quando Moisés cresceu, ele viu a opressão de seu povo e decidiu fazer algo a respeito. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente e o enviou de volta ao Egito para libertar os israelitas. Moisés foi ao faraó e pediu que ele deixasse os israelitas irem. Mas o faraó se recusou. Para mostrar seu poder, Deus enviou 10 pragas ao Egito. Cada praga era mais severa que a anterior, e elas incluíam coisas como água se transformando em sangue, rãs, piolhos, moscas, gado doente, úlceras, granizo, gafanhotos e, finalmente, a morte dos primogênitos. Cada praga era uma demonstração do poder de Deus e um chamado à ação para o faraó. A última praga e a Páscoa. A última praga foi a mais devastadora. Deus anunciou que todos os primogênitos do Egito morreriam, desde o filho do faraó até o filho do escravo. No entanto, Deus fez uma promessa aos israelitas. Ele disse que, se eles marcassem suas portas com o sangue de um cordeiro, o anjo da morte passaria por suas casas e não os atingiria. Essa noite ficou conhecida como a Noite da Páscoa. Os israelitas seguiram as instruções de Deus. Eles sacrificaram um cordeiro e usaram seu sangue para marcar as portas. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito, e todos os primogênitos egípcios morreram. O faraó, em desespero, finalmente concordou em deixar os israelitas irem. Ele os expulsou do Egito, e assim começou a jornada do povo hebreu em direção à liberdade. O Seder de Pessach. Após a libertação, os israelitas começaram a celebrar Pessach como um lembrete de sua saída do Egito. Um dos aspectos mais importantes dessa celebração é o Seder, um jantar ritual que ocorre na primeira noite de Pessach. O Seder é uma refeição especial que reúne familiares e amigos para relembrar a história da libertação. Durante o Seder, a família se reúne em torno da mesa e um livro chamado Agadá é lido. A Agadá contém a história da saída do Egito, orações e canções. É uma maneira de transmitir a história de geração em geração. Cada elemento da refeição tem um significado especial. Um dos itens mais importantes na mesa do Seder é a matzá, que é um pão ázimo. A matzá simboliza a pressa com que os israelitas deixaram o Egito. Eles não tiveram tempo para deixar o pão fermentar, então comeram matzá. Durante o Seder, os participantes também comem ervas amargas, que representam a amargura da escravidão. Outro elemento importante é o charosé, uma mistura de maçãs, nozes e vinho, que simboliza a argila que os israelitas usavam para fazer tijolos enquanto eram escravizados. Cada item na mesa do Seder tem um significado profundo e ajuda a contar a história da libertação. A importância da memória. A Páscoa judaica não é apenas uma celebração da libertação física, mas também um momento de reflexão e memória. É um tempo para lembrar que a liberdade é um presente precioso e que devemos lutar contra a opressão em todas as suas formas. A história de Pessach nos ensina que, mesmo em tempos de dificuldade, a esperança e a fé podem nos guiar. Durante o Seder,
Os participantes são incentivados a fazer perguntas e discutir a história. Isso é importante porque ajuda a manter viva a memória da libertação. As crianças, em particular, desempenham um papel fundamental nesse processo. Elas fazem perguntas sobre o significado da Páscoa, e as respostas ajudam a transmitir a história e os valores da tradição judaica. A simbologia da Páscoa. A Páscoa também é rica em simbolismo. O ato de comer matzá, por exemplo, nos lembra da humildade e da simplicidade. A matzá é um pão sem fermento, e isso simboliza pureza e ausência de orgulho. Ao comer matzá, os judeus se lembram de que, mesmo em tempos de opressão, é importante manter a humildade e a gratidão. As ervas amargas, que representam a amargura da escravidão, nos lembram das dificuldades enfrentadas pelo povo judeu ao longo da história. Elas nos ensinam a valorizar a liberdade e a lutar contra a injustiça. A Páscoa é, portanto, um momento de renovação do compromisso com a justiça e a dignidade humana. A Páscoa hoje. Hoje, a Páscoa judaica é celebrada em todo o mundo, unindo famílias e comunidades. Embora as tradições possam variar de uma cultura para outra, o espírito de Pessach permanece o mesmo. É um tempo de união, reflexão e esperança. Muitas famílias se reúnem para o seder, e as mesas são decoradas com símbolos da Páscoa. As pessoas compartilham histórias, cantam canções e relembram a importância da liberdade. Além disso, a Páscoa é uma oportunidade para os judeus se conectarem com suas raízes e fortalecerem sua identidade cultural. A Páscoa judaica é uma celebração rica em história e significado. Ela nos lembra da importância da liberdade, da luta contra a opressão e da necessidade de manter viva a memória de nossos antepassados. Ao celebrarmos Pessach, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e a importância de lutar por justiça e dignidade para todos. Que a história da libertação dos israelitas continue a inspirar gerações futuras a valorizar a liberdade e a trabalhar por um mundo mais justo. A Páscoa é um momento de esperança, e essa esperança é algo que todos nós podemos carregar em nossos corações. Se o vídeo te agradou, compartilhe, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho das notificações e, se não for inscrito, se inscrever. Até o próximo vídeo.